Olá, eu sou o Rafael, esse é o João Lucas. Nós vamos apresentar o nosso trabalho 1 da disciplina de projetos de algoritmos, cujo tema é Grafos 1. O algoritmo que a gente implementou aqui no nosso trabalho foi o campo minado. Então, vou falar um pouco sobre a instalação, né, a parte técnica. Basicamente, a gente fez em JavaScript e aí a gente utilizou HTML e CSS. Então, para rodar ele localmente, você pode só clonar o repositório e abrir o arquivo index.html, que ele vai abrir no seu navegador padrão. Ou você clica no link ali e ele vai abrir no deploy, né, que a gente fez. Então, ele vai abrir na internet mesmo e vocês podem jogar normalmente. Falando um pouco sobre o código, a gente tem ali o HTML. Então, no HTML, a gente tem toda a estrutura do campo em si, né, as linhas e as colunas. No JavaScript, a gente tem as funções que fazem o jogo acontecer em si e a nossa principal função ali, a BFS, que está ali para baixo. Isso. Então, a BFS, ela é responsável pela abertura, né? Então, você pode abrir o jogo, João Lucas, que eu vou só mostrar basicamente. Então, como funciona? A nossa tabela aí, ela é um grafo implícito. O que é isso? Cada célulazinha dessa é como se fosse um nó do grafo e as conexões delas são as 8 células ao redor. Então, qual que é a ideia da nossa BFS? No jogo Campo Minado, para quem não sabe, quando você clica numa casa que tem zero, ele tem que abrir automaticamente todas as casas ao redor, como aconteceu, e todas as que tem zero. Então, ele tem que fazer uma abertura, como a gente vê aí na tela, uma abertura muito grande, né? De todas as casas que tem zero e as bordas também que tem os números. Então, acabou de acontecer aí uma execução de uma BFS, né? Que o João Lucas clicou numa célula e ele fez essa expansão radial. Ele visitou todos os vizinhos dessa célula e abriu os que deveria. Depois ele foi pro outro nó e abriu todos os vizinhos também e assim vai. Agora o João Lucas vai explicar um pouco sobre o jogo aí e as funcionalidades que a gente implementou nele. Bom, no jogo Campo Minado, o seu objetivo é marcar todas as bombas que aparecem nesse tabuleiro. Como foi mostrado anteriormente, quando se clica em uma casa que possui zero bombas ao redor, a BFS vai mostrando os vizinhos que não possuem bombas. No entanto, acabou de aparecer um caso em que o jogador precise encontrar as bombas. Por exemplo, essa casa que mostra um tem uma bomba ao redor desta casa. E como se pode perceber, bem obviamente, tem uma bomba nessa célula aqui. Para marcar a bomba, você usa o botão direito do seu mouse. Marcada a bomba e ela está no lugar correto, você consegue liberar as outras casas, os outros vizinhos que não possuem bombas, apenas clicando no número. Por exemplo, esse número um aqui, a bomba que está próxima dessa casa é essa daqui, que a gente já sabe. Então, se eu clicar nele, aparecem as próximas casas que não possuem bombas. Então, E aí, inclusive, aconteceu a BFS de novo, né? Porque ele abriu uma que tinha zero, e aí, como abre uma que tem zero, ele abre os adjacentes com a BFS, né? exatamente. Aí, continuando o jogo para poder ser mostrado, aqui você vai selecionando as casas que tem bombas e abrindo as casas. Então é importante você saber onde estão todas. Nesse caso aqui, o jogo terminou, é uma tela de vitória. Aqui você pode marcar o seu nome, por exemplo, João, e, e é mostrado o seguinte: a tela que a gente implementou de melhores tempos. A gente tem as pessoas que jogaram e os tempos que cada uma levou. Você pode limpar o histórico apertando aqui e fechar o registro. Também existe o caso em que você perde o jogo. Quando você clica em uma célula que é bomba, as outras bombas aparecem na tela nos lugares que elas estariam. Basicamente é assim que o nosso jogo funciona. Perfeito. Então, esse foi o nosso trabalho. Podem acessar aí o link e jogar também junto com a gente. Exatamente.